Boa noite, galera. Tudo bem? Eu sou o Fábio Rezende. Estamos aqui para mais um episódio do Super Mix. Hoje com uma convidada muito especial, que daqui a pouquinho eu conto quem é. É o Super Mix, você sabe, é num oferecimento do Bazar e Papelaria Amaral. Vem para Amaral, né? Cheio de novidades em brinquedos, jogos, material escolar, papelaria e muito mais. A Amaral, essa tem tradição no mercado ali na 1º de março. Muito bem, chegou a vez da gente conhecer a nossa entrevistada dessa noite, né? Ela estuda muito, trabalha demais, super comunicativa e tem uma risada muito envolvente, tá bom? Ela é doutora em enfermagem, né? E ênfase em psiquiatria e saúde mental, também professora e terapeuta. Trabalha muito, né? Tem um conhecimento realmente extraordinário. Com a gente por aqui, no Super Mix, a nossa querida e brilhante Thalita Portela Cassola. Seja bem-vinda, Thalita. Boa noite. Boa noite, Fábio. Muito obrigada pelo convite e por estar aqui, então, num primeiro momento participando desse programa com você. E a Thalita tem experiência, né, Thalita? Tu já apresenta programas, né, de TV, dá aula. Como é que tá te sentindo aqui hoje? Tranquila? Vamos lá. Vamos lá. Thalita, então vamos começar assim, né? Quem é a Thalita pela Thalita? Eu penso que eu sou uma mulher extremamente apaixonada pela vida. Uau. Apaixonada pelo que eu faço, por quem eu sou e por quem eu me tornei enquanto mulher, enquanto profissão, enquanto papéis os quais eu ocupo perante a diversas perspectivas no sentido de amizades, no sentido de família. Então, eu sou uma pessoa que é eternamente apaixonada pelo que eu me tornei. Tu já te considera uma mulher completa ou não? Não, longe disso, jamais. Acho que nunca chegaria a esse papel e a esse patamar de completude. Muito bem. E o que ainda falta para Thalita? Eu acho que Um grande amor? não galgar sobre outros universos, estar num processo de transformação e de desconstrução. Eu acho que eu me vejo como uma mulher em contínuo processo de desconstrução, em todos os sentidos, não só profissional quanto pessoal. Sim. Também. E eu, no momento, acho que a Thalita parar de ser uma metamorfose, ela não tem o porquê, talvez, estar aqui enquanto plano existencial. Então, eu percebo e vejo que isso talvez me constitui enquanto pessoa, enquanto mulher e frente às minhas escolhas também. Nossa! Tu te considera, assim, um ser complexo, Thalita, ou não? Total. Muito, muito. E não só complexo, mas multidimensional em todos os sentidos. De entender muitas questões as quais, por momentos, eu precisei, tanto na minha vida pessoal quanto profissional, ter alguns entendimentos, achar que existe certo e errado e, ao mesmo tempo, me desconstruir sobre tudo que era conceitos até então vivenciados e estar aberta e pronta para o novo. Então, isso eu vejo que é algo que me constitui enquanto ser humano. Que coisa isso, né? O que custa mais para ti? A transformação ou a desconstrução? Eu acho que não é no sentido de custar, mas eu sou uma pessoa que o comodismo me incomoda. E a cada momento na minha vida, independente da situação que eu passe, sim, eu sempre olho para aquilo num sentido de aprendizado. Aprendizado do porquê que aquilo está vindo, porquê que aquilo está acontecendo e o que eu preciso aprender enquanto mulher, enquanto ser humano ou enquanto pessoa que está passando por aquele episódio. Então, eu vejo isso como algo necessário. E que, infelizmente, hoje, nem todo mundo e nem todas as pessoas conseguem enxergar esses processos de desconstrução como algo tranquilo e visualizam isso como algo que desestabiliza, como algo que perde o tino, perde o equilíbrio, e o qual hoje eu percebo e vejo os meus processos de uma forma muito diferente e muito leve. Então, eu consigo hoje, talvez, ser e estar em diferentes espaços, sim, pessoais e profissionais, exatamente por conta disso. Porque eu consigo enxergar todos os processos de uma forma leve. O que muitas vezes para as pessoas pode ser entendido como algo pesado. E isso eu vejo que me constitui enquanto mulher, enquanto ser humano. E essa tua caminhada de evolução, Thalita, isso, né, tu deve muito às terapias, tu buscou muito. Como é que tu buscou esse entendimento aí?
Da tua Bom. pessoa contigo mesmo. Sim, então, exatamente como o Fábio trouxe, né? Então, eu me formei, fiz faculdade de enfermagem muito cedo, né? Então, eu finalizei minha faculdade com 23 Então, anos. vamos colocar aí junto aí. Por que enfermagem? Tá, a enfermagem, ela veio como algo bem de essência, assim, essência no cuidar, essência e preocupação com as pessoas as quais estavam sempre ao meu redor. Por hora, muitas vezes até me questionava, por que você não faz medicina? Porque não é a medicina que eu quero e que eu sonho. Eu quero realmente a enfermagem, então eu sempre tive muita certeza sobre a escolha da minha formação e da minha profissão, sem ao menos galgar outras áreas ou outras formações, né, por ser talvez considerado pelos outros mais difíceis ou mais complexas, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu sempre quis a enfermagem e diante disso, por todos os processos dos quais eu passei, eu sempre tive muito foco. E foco de saber desde o primeiro semestre aonde eu queria chegar e aonde eu queria estar, e mediante a esse chegar e estar, eu coloquei no meu primeiro semestre da faculdade que com 30 anos eu iria ser doutora em enfermagem. E exatamente não coloquei limites de aonde e como isso iria acontecer, simplesmente mantive sempre o meu foco, mas as coisas do universo eles foram me entregando. Nada veio de uma forma fácil, Sim. mas ao mesmo tempo eu trabalhei muito para estar e chegar onde eu queria estar e chegar. E, ao mesmo tempo, as coisas aconteceram com 30 anos, então, realmente, eu então, passei no processo seletivo de mestrado e doutorado na URGS em Porto Alegre, numa instituição que, na minha área, é referência, tanto instituição de saúde, quanto muitas oportunidades as quais eu tive. Então, eu sempre fui uma pessoa que soube aproveitar muito sobre isso. Então, não sou, né, e isso não se tornaria tão concreto se eu não fizesse por mim tudo isso, todos os meus processos de formação. Então, nunca precisei de um QI, nunca precisei de alguém que me indicasse, sempre lutei para estar onde eu estive. E conquistei tudo isso de uma forma muito, com uma entrega muito grande, seja intelectual, seja de aprofundamento. E aí, ao longo desse processo, estando numa instituição que para mim é referência para a área, que é a URGS, que é o Clínicas, um hospital universitário que é reconhecido mundialmente pelo nível de qualidade que ele tem. Ali dentro mesmo, numa instituição que era entendida como o auge de uma tecnologia, no auge como processos de cuidado, a própria instituição me forneceu algumas vivências de aplicar as práticas integrativas e complementares dentro de uma área tão fechada como a psiquiatria. Então, ali eu fui me questionando, eu sempre fui muito reflexiva e muito questionadora sobre tudo. E aí, muitas coisas, muitas situações, a nossa medicina tradicional não conseguia me explicar. Ou melhor, eu não conseguia aceitar o que vinha. Porque eu percebia que era algo muito mais complexo. Sim. Então, mediante a isso, eu busquei uma outra formação, que é medicina ayurvédica, medicina indiana, para eu tentar, então, me desconstruir sobre o meu próprio conhecimento e talvez buscar nela alguns entendimentos que a nossa medicina tradicional não dava conta. E tu conseguiu buscar isso, Thalita? Com certeza, É? em todos os sentidos. Então, diante disso, então, eu optei por fazer uma formação junto com o doutorado em medicina ayurvédica, medicina indiana. Foram 2 anos com mestres e gurus da própria Índia. Então, uma formação totalmente em inglês britânico, que eu só começar por aí eu já precisaria ter um domínio de outro idioma. E aí, as minhas aulas eram online, muitas vezes por conta deles estarem na Índia. Sim. E aí, eu tive oportunidades, depois que eu me formei, então, eu fui fazer uma prática e vivenciar a própria Índia. Então, eu fiquei 25 dias imersa na Índia, fazendo e acompanhando algumas práticas e uma expertise em espiritualidade e saúde mental frente à própria Índia. Então, é algo que todas as minhas formações, elas nunca foram superficiais. Eu sempre me entreguei e a entrega, ela só, eu percebo que ela dá conta de me devolver toda a intensidade a qual eu me apropriei. Por meio de conhecimento, por meio de escolhas também. E por que esse fascínio, assim, pelo conhecimento, Thalita? O que traz para ti, assim? É um domínio, uma segurança? O que é? Eu acho que é o ser curiosa. A curiosidade, Tu é muito Fábio, curiosa, é? demais.
demais. E eu não me contento com algumas justificativas e alguns retornos que para mim não fazem sentido. Exatamente por eu me entregar tanto a um conhecimento, se eu percebo superficialidade ou se eu percebo incoerências, para mim eu não consigo aceitar e tomar aquilo como verdade. E aí, então eu vou em busca de algo que talvez satisfaça a minha curiosidade. Então eu acho que hoje eu entendo que eu sou uma eterna viciada em conhecimento, mas que percebo que nunca isso é esgotável, muito pelo contrário. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu busco, mais eu percebo que eu tenho para aprender. Né? E eu acho a maior incoerência do ser humano achar que sabe tudo alguma coisa. Sim, a gente está sempre aprendendo, né, Thalita? Muito, muito. Exatamente. E ainda mais na área da saúde, na área da ciência, na área da pesquisa. Então, hoje o que a gente tem como verdade, amanhã pode cair por terra e se tornar, né, enfim, retrógrado ou algo passado. Então, exatamente por esse e o meu fascínio pelo conhecimento e pelas áreas as quais eu escolhi, que é o entendimento do ser humano, o entendimento do comportamento humano. Talvez você não tenha mencionado, mas eu tenho uma especialização em psiquiatria forense. E dentro dessa psiquiatria forense, e que me torna também a possibilidade de ser perita criminal, que é um lado investigativo e um lado também policial, me permite entender o comportamento humano com uma outra visão. Eu digo que Com outro olhar, né? Com outro olhar, com uma sensibilidade muito mais aflorada, entender aquela frase que muitas das pessoas falam, né? Que a gente precisa entender e compreender e ser mais relevante, não o que é falado, mas qual é a atitude e o comportamento da pessoa. Essa sim traduz quem realmente ela é. Porque a fala é muito fácil decorar muitos textos, né? Mas o que realmente a pessoa faz. E é sobre esse comportamento humano a minha eterna paixão de entender até onde o ser humano ele é capaz. Então, eu tive muitas vivências nessas instituições que, para mim, são referências, que me mostraram o quanto o ser humano hoje e atualmente ele é destrutivo. Destrutivo em todos os sentidos. Em fazer coisas que muitas vezes nem os animais são capazes de fazer. Isso é uma grande verdade, né, Thalita? Então, isso é um dos grandes encantamentos, assim, desse entendimento do comportamento humano. E por que tu acha que o ser humano chegou dessa forma a se autodestruir? Ganância, o quê? Eu acho, Fábio, que a gente vive hoje um processo bem mais complexo de entendimento, mas eu percebo que, infelizmente, a gente está vivendo uma inversão de valores muito grande. Perfeito. Inversões de valores com relação a valores básicos e simples e mínimos, que é valor de respeito, valor de liberdade, valor de ética, de compromisso, de lealdade com as pessoas. Estamos regredindo, né? Que coisa séria. E aí o ser humano ele está se tornando tão superficial e tão fútil a determinadas situações aonde o mundo externo ele predomina o interno. Isso faz uma desconexão com a essência de quem as pessoas são, que elas nem mais sabem quem são. Que coisa porque isso, né? O olhar para o externo está tão mais forte que elas se perdem de quem elas são. Elas vivem para tentar agradar os outros, elas vivem para uma rede social. E isso é o maior vazio que pode existir no ser humano hoje. E aí porque é muito fácil copiar e colar. É muito fácil copiar e colar discursos, mas sustenta aquele discurso. Traz referencial, me mostra, me prova que aquilo realmente tu sabe o que tu tá falando. E aí sim, a gente vem sobre essa perspectiva de que um conhecimento ele se dá sobre essa visão. Sobre o que tu busca por você. E não para agradar os outros ou simplesmente para postar uma foto numa rede social e ser aplaudida pelos outros. Então, hoje, essa tentativa de aprovação dos outros é tão grande que torna as pessoas tão vazias por dentro. E aí elas se perdem. Elas se perdem no que realmente para elas tem valor, no que realmente para elas importa. E aí elas vivem uma vida totalmente vazia. Fútil, né? Fútil, em todos os sentidos. Que coisa isso. Olha, tu resumiste muito bem. O que nós, seres humanos, nos tornamos, né? Que coisa é isso. Tudo é rede social, tudo é aquela fotinha bonita, aquela viagem, aquela coisa ali. Ninguém mostra as cacas da vida. Thalita, me diz uma coisa assim, ó. Eu conheço um pouquinho da terapia do Theta Healing, né? E é muito legal isso. O que é chegar no Theta? Como é que explica pra gente essa terapia aí? Que é fascinante. Tá, então, primeiro eu vou explicar pra ti, Fábio, o como e o porquê eu cheguei no Theta. Pode ser? É, ótimo. Então, assim,
Diante da minha formação da Ayurveda e medicina indiana, a gente tem várias formas de acesso a nível de um cuidado em saúde mental e psiquiatria, que a gente sempre fala o lado consciente e o lado inconsciente da mente. Eu sempre explico, tanto para as pessoas às quais eu atendo, quanto para os meus próprios alunos, que é como se fosse um iceberg, uma geleira no fundo do mar. A gente tem a pontinha da geleira, que representa a consciência, que por ora é acessado pela psicologia ou por outras áreas de conhecimento, e temos a parte inferior do mar, que é da geleira, que é a parte do inconsciente, que representa em torno de 80% dos nossos comportamentos e que muitas vezes a gente não percebe, não tem como perceber que ciclos se repetem, situações se repetem na nossa vida, a gente atrai situações e pessoas que, por hora, nos trazem alguns benefícios e outros malefícios. A gente repete ciclos que nos incomodam, mas que a gente fica sempre naquela redoma. E que, muitas vezes, essas questões do inconsciente, eles podem estar associados a situações de traumas. E eu sempre digo, né, os traumas, muitas vezes, eles são constituídos perante um olhar do Theta Healer, e aí, diante disso, dentro da Ayurveda, que é a medicina indiana, ele traz algumas ferramentas de acesso a esse inconsciente, que é o Theta Healer, a constelação familiar, a hipnose. Então, temos outras ferramentas que não existe certo e errado. Sim. Existem referenciais, existem modos de acessos e cuidados que, dependendo da formação de um terapeuta, ele pode aderir ou não. Pode fazer sentido ou não. Em todas as ferramentas às quais eu tive acesso, o Theta Healer, para mim, ele se mostrou como uma das ferramentas mais incríveis, acessíveis e que consegue mostrar para a pessoa, quando numa sessão existe, exatamente todos os processos que ela repetiu a vida inteira, né? Então, a gente retoma com o incômodo da pessoa e, diante desse incômodo, a gente chega lá na infância para entender tudo aonde tudo começou, né? Aonde isso vai até os 7 anos de idade, geralmente, que a gente constrói os nossos grandes traumas. E não somente isso, no Theta, hoje a gente tem uma chamada sessão que a gente fala bebê ao ventre, que a gente percorre, parece até um papo um pouco estranho para algumas pessoas entendidas como céticas, mas que a gente percorre toda a vida intrauterina. E hoje a ciência já nos mostra e comprova que existe um entendimento e uma compreensão de um nenê na barriga da mãe sobre tudo que ele passa. Perfeito. E automaticamente, então, o Theta me permite acessar esse bebê ao ventre e mostrar para a pessoa, porque ela sente junto quanto o terapeuta sente, todos os caminhos em que ela percorreu a cada mês, o que aquele nenê sentiu e o que talvez pode ter proporcionado aquele nenê um entendimento e uma compreensão, talvez nem aquilo aconteceu, mas foi o que ele conseguiu entender. E aí um nenê na barriga da mãe divide com a mãe toda essa dor, ou essa situação, ou esses traumas. Tu, como terapeuta, também sente essas vibrações, essas dores, Thalita? Tudo. Então, isso a gente trabalha a nível de Theta com a intuição que a gente fala, a gente entra na energia, a gente tem mestres, cada terapeuta tem o seu mestre guia de proteção, né? Os quais nos guiam e nos direcionam para esse atendimento, esse processo que acontece, e aí a gente entra em Theta por meio da meditação que a gente fala. A gente assume, então, um plano existencial, que é o 7º plano, e lá, então, a gente vai acessando a todas essas camadas que precisam ser acessadas, né? Então, para mim, hoje, Fábio, olhar e poder cuidar as pessoas a nível da ferramenta do Theta Healer, o qual a gente tem, quem iniciou ele foi a Vaiana Stable, que é uma americana, e que ela criou, então, 27 cursos ao total no Theta. De todos esses cursos, eu já tenho 15 de todos eles. E eu não imaginaria que eu chegaria a todos esses, porque eu simplesmente comecei essa formação para eu tentar me entender melhor, mas não que eu considerava ser uma pessoa problemática. Não. Eu ia te perguntar, então não foi devido a problemas na tua caminhada, não? Não, muito pelo contrário. Geralmente as pessoas procuram para tentar se resolver. Isso. Mas não, foi exatamente por essa curiosidade que me impulsionou a olhar para isso. E aí eu fiquei, né, fui atrás, fui me encantando pela ferramenta, mas nunca eu tive um propósito e uma ideia de atendimento, de me tornar terapeuta. Mas o que aconteceu? Em sala de aula, como eu sempre dei aula em universidades, eu trazia muito claro nas disciplinas as quais eu ministrava, um olhar da nossa medicina
medicina tradicional, um cuidado da medicina ayurvédica, que é indiana, e o olhar do Theta. Como o nosso corpo reage a muitas emoções não trabalhadas. E aí isso começou a trazer esses questionamentos aos alunos e eles me provocar, prof, a senhora precisa começar atendimentos. Tem muita gente que precisa da senhora e a senhora está restringindo apenas a senhora esse conhecimento. E aí eu comecei a atender os próprios alunos em sessões de meditações coletivas, porque pegou bem numa época aquela do Covid, em que o sofrimento mental estava muito forte, as pessoas não estavam entendendo, né, nem ligando o tico e o teco, como eu digo, das coisas. Então, eu comecei a atender os alunos. E esses atendimentos, eles foram surgindo, emergindo, e um foi indicando para outro, e os atendimentos foram acontecendo, né? Então, daí eu fui atendendo as pessoas de modo individual, fui fazendo mais expertises dentro do próprio Theta. Hoje eu tenho um dos cursos que é muito raro os terapeutas terem, que é doenças e desordens, que é um olhar dentro do Theta que olha para as patologias. Então, hoje eu digo que é um dom também e também uma proposição, um desafio muito grande. Eu atendo pessoas que têm patologias graves, como oncologia, como doença de Alzheimer, Parkinson, escleroses. Então, assim, patologias que muitas vezes a nossa medicina tradicional, ela desengana, né? Como a própria medicina fala mesmo, os médicos falam isso. E aí, muitas vezes as pessoas me procuram num sentido de desespero total. E a maior prova disso tudo, Fábio, é quando eu tive a oportunidade, quando eu trabalhava ainda em Cruz Alta, de fazer uma fala. Na época era Outubro Rosa, que fala muito sobre câncer de mama, enfim. E aí, a dona da clínica me chamou, eu estava em campo prático com os alunos na oncologia, e aí a dona da clínica me chamou para fazer uma fala para as mulheres. E eu pensei, o que eu vou falar? Falar sobre câncer de mama é algo que o que mais elas sabem é sobre isso. Não cabe a mim, que nunca vivenciou isso, vir falar para elas. E aí eu falei sobre o feminino ferido. E essa sessão que eu falei de feminino ferido, a ideia era que acontecesse entre 15 pessoas, assim, numa manhã. E aí, à tarde, eu iria repetir o mesmo discurso para outro grupo de mulheres. E aí, no final, eu finalizei com uma meditação coletiva num Theta. E exatamente para tocar sobre esse feminino. E aí, esse movimento foi tão gigante, as mulheres que estavam de manhã ficaram para tarde, acionaram um grupo, uma rede entre elas de mulheres. Eu sei que na tarde tinha horrores de mulheres, não somente 15, mas tinha muitas, 30 ou 45, se não me engano, que lotaram toda a sala e elas queriam seguir fazendo, tanto escutando quanto fazendo a meditação. E aí, ali, eu disse, bom, se a oncologia está olhando e está valorizando sobre isso, o porquê não eu dar valor a esse conhecimento e a essa entrega, né? Então, ali a gente começou a perceber muitos sintomas dentro do câncer ou dentro do processo patológico que foram minimizados, como elas tinham dificuldade, elas nunca mais dormiram, desde um diagnóstico até um momento. E aí elas mesmas me relataram, prof, depois da sua meditação, foi a primeira vez na vida que eu dormi depois do diagnóstico. Nossa, que maravilha. Então, assim, isso é uma coisa que não tem dinheiro que pague. Realmente, sabe? Então, é algo que tu ver os sintomas que elas tinham com a quimioterapia minimizar ou acabar. Então, assim, não tem medicação que dê conta disso. É um emocional que grita o tempo todo, né? Então, por isso que eu digo, o ser humano, ele é complexo e ele é multidimensional. E não cabe, muitas vezes, uma única área dar conta desse entendimento tão complexo. Então, por isso que eu me refiro que é uma desconstrução total sobre tudo. E tu... Enfim. Olha, muito interessante. E aí, por isso, então, que eu entrei no Theta. E eu sei, né, Thalita, e pra galera que tá em casa curtindo o Super Mix aí, que tu também faz atendimento presencial e online, diz que tu atende pessoas até fora do país, é isso? Portugal, né? Sim, eu atendo Portugal, atendo Milão, Espanha, enfim, aí vai. Mas e como é que tu dá conta? Tu dá aula na universidade, dá aula aqui no SEG, né? Também. Dá na UFN, isso? Isso, Santa Maria lá. Bacana. Tá. E o que mais que tu faz aí? Teus atendimentos e... Eu sei que tu não para, né? Tá, inclusive exatamente. Agora me vê aqui, ó. A Thalita agora tá aprendendo a tocar piano.
Nossa! Sim. Por quê? Esse é meu outro desafio. É? Dentro de alguns olhares e alguns conhecimentos, eu atendo muitas crianças autistas, com espectro autista. Sim. E dentro das crianças autistas, existe uma ferramenta que se chama Sound Healers, que é o uso do som por meio de terapias. E aí a gente tem as taças tibetanas, que é parece aqueles pratos, temos outros instrumentos que... Só que, mediante a todos esses instrumentos, um instrumento que mais... a criança com espectro autista tem, que ela consegue se tornar sensível e não ser uma violência para ela, é o piano. Então, hoje eu estou aprendendo a tocar piano exatamente para eu poder aderir ao piano dentro da ferramenta de Sound Healers para atender as crianças com espectro autista. Olha só que legal. E aí, então, é um outro desafio, né? O qual eu sou enfermeira, enfim, sou professora. E aí, agora eu estou me desafiando no mundo do piano. E tá sendo incrível, porque eu comecei a Teus perceber... vizinhos devem estar curtindo lá, né, Thalita? Mas eles são de boa, Luiz. Mas qual que é a percepção maior, Fábio? O quanto eu né, enfim, me vejo O numa... som do piano, ele é mágico, né? Ah, ele é incrível. Tu entra, até o nosso produtor, que é músico também, o Arlen, ele entende, né? Como é mágico mesmo. É. É uma terapia. E eu percebo exatamente isso que eu ia falar, assim. Eu entrei pro piano para tentar aprender esse instrumento a nível terapêutico, Sim. mas eu nunca imaginei o quão terapêutico tá sendo para mim. E o quanto eu chego num processo, porque eu tô aprendendo, então Sim. eu tô numa escola de música fazendo desde o beabá. E eu nunca tive contato com música, nunca, jamais. E o que tu sentiu já, Thalita, pra ti, assim? Não, e aí, a minha percepção é exatamente essa. Eu vou uns 10 a 15 minutos pra eu me acalmar, pra eu poder entrar no ritmo do piano. Porque tu é meio agitadinha, né? Tu Sou é... meio agitadinha pra dar conta da minha rotina. Isso. Mas eu vou uns 15 minutos até eu me acalmar e Olha entrar só. no ritmo. Que bacana. Entrando no ritmo, depois vai. Mas assim, eu saio com um outro semblante das aulas de piano. Coisa que eu nunca imaginaria. Então, ao invés de eu pensar que eu estaria usando como terapia, na real tá sendo terapêutico pra mim. Todos os Viu momentos. só? Que bacana. É. A gente vai chegar pro intervalo logo, mas antes eu quero te deixar uma pergunta aqui, antes do intervalo, pra te ficar pensativo, tá muito bacana o nosso podcast, né? Thalita Portela Cassola, quais são as tuas 3 grandes paixões? Pensa aí que a gente já volta, tá bom? Oferecimento do Super Mix, do Bazar e Papelaria Amaral. Vem pra cá muitas novidades, né? Brinquedos, jogos, material escolar, papelaria e muito mais pra você. Bazar e Papelaria Amaral, na 1º de março. Vem pra cá, a gente já volta. É isso, galera. Estamos de volta com a segunda parte do Super Mix, mais um episódio aí do nosso podcast, né? Hoje trazendo a nossa querida, comunicativa, sorridente, que energia que tem essa mulher, né? A Thalita Portela Cassola. Thalita, deu um tempo para te pensar aí, né? Então fala pra gente aí, pra galera que tá em casa, quais são as suas 3 grandes paixões? Bom, eu acho que, penso, né, que eu tenho 3 grandes pilares na minha vida, assim, enquanto paixão. Enquanto esses pilares, eu penso que pessoas que pra mim são tão importantes, né, que, em primeiro lugar, minha família e meus amigos, penso que são um dos pilares que mais me fortalecem enquanto pessoa, que mais são minha rede de apoio em muitos momentos, de desafios, de fragilidades, né? Nem tudo é 100% e nem tudo é as mil maravilhas. Em segundo lugar, penso ser o meu conhecimento e a minha paixão pela pesquisa. Então, exatamente pelas minhas escolhas de doutorado e tudo mais, ele me dá habilidade enquanto pesquisadora. Então, e esse lado meu curioso, crítico, reflexivo sobre várias questões, ele é, digamos que, incitado a estar sobre essa perspectiva. E o quanto a pesquisa hoje ela é tão necessária. E ela nos mostra caminhos que muitas vezes nunca foram percorridos. E eu penso que o meu terceiro pilar, que me sustenta muito, e principalmente assim, na questão profissional, são os meus alunos. Que legal isso. Pessoas e seres humanos, os quais, para mim, a minha essência, Fábio, ela tá muito ligada, ela se conecta muito com os alunos. Então, eu gosto de sala de aula.
Eu gosto de me comunicar com eles, eu gosto de tornar uma aula dinâmica, uma aula leve, uma aula que eles consigam entender e compreender, rindo, sorrindo, e fazendo com que isso eles carreguem o tempo todo, né, onde eles forem, e a forma como talvez eu me conecto e eu trato eles numa simplicidade, numa aproximação tão grande. Como eu sempre digo, ontem eu fui aluna. Ontem eu estava nesse papel de aluna. Então, essa aproximação me faz tão mais... como eu posso dizer? É uma forma de eu mostrar para eles que, assim como talvez eu cheguei num patamar de profissão ou de escolhas e de formação, eles também podem chegar, eles também podem estar, né? E eu acho que essa é a grande credibilidade que eu, enquanto mulher, enquanto professora, que venho e vim de uma cidade que é interior, cheguei e galguei sobre outros passos e cheguei em lugares talvez nunca esperado e nunca sonhado chegar e estar, é a maior forma de eu incentivar, é a maior forma de talvez em algum momento ser inspiração para alguém que nem sequer acredita em si. Com certeza. Porque eu vim de um universo, Fábio, como eu sempre digo, eu passei pelo ProUni. Eu não passei pagando faculdade, eu nunca paguei meus estudos, eu sempre tive de graça e sempre me pagaram para estudar. Essa era a minha grande perspectiva. Entanto que a maior prova desta simplicidade, dessa aproximação com os alunos, que muitas vezes, quase todos os anos, eu sigo fazendo o Enem junto com eles, para mostrar para eles que assim como eles podem fazer o Enem, eu também posso. E que eles também podem tentar e lutar por uma faculdade e chegar a ser os meus colegas como enfermeiros, por exemplo. Então, esse ano foi um ano atípico, o qual eu não me inscrevi porque eu perdi a inscrição do Enem. Mas todos os outros anos, eu faço a prova junto com eles, para mostrar para eles que eles são capazes, eles podem chegar onde eles quiserem chegar. Então, esse é um ato de simplicidade que me coloca muito próximo deles. Porque é aquilo que eu sempre falo, né? Como que a gente muitas vezes educa uma criança? É falando? Não, é mostrando por meio de exemplo e atitudes. Então, eu poderia gritar para o mundo tudo que eu faço. Não preciso disso. Mas... Eu te vejo muito próximo dos teus alunos, né, Thalita? Muito. Tu não te coloca num patamar acima, tu tá do lado deles ali, né? Do lado deles, exatamente. Então, tem momentos que a gente precisa comer um lanche no bar e conversar bobagem, tem momentos que a gente precisa dar risada, tem momentos que torna-se uma via deles desabafarem sobre a situação de vida deles, né? E isso não me coloca numa aproximação de, querer ser melhor amigo, não é sobre isso. Mas existe um respeito muito grande sobre essa relação. Em nenhum momento eles invadem a minha privacidade sobre nada, mas existe essa aproximação, que eles possam entender que um dia eles também podem chegar, talvez num espaço qual eu cheguei, né? Eu tenho uma das minhas alunas, quando eu dei aula na UFSM, numa escola politécnico lá, que ela, no primeiro dia de aula, eu contei pra ela um pouquinho, pra turma toda a minha trajetória, como que eu ingressei na faculdade. E aí ela gravou e se tocou tanto com aquilo. E aí ela resolveu fazer o Enem e ela passou. Quando eu estava finalizando o meu contrato, que era prof substituto na UFSM, ela me trouxe no último dia de aula, prof, olha aqui, eu passei pelo ProUni, eu vou estudar na UFN e eu segui exatamente a tua trajetória e tu foi minha inspiração. E por ordem do destino, isso foi no meu último dia, né? Depois eu fui dar aula em outra instituição privada. E depois eu passei para ser professora efetiva, então, nessa universidade a qual eu estou dando aula hoje. E aí, a primeira turma a qual eu entro para ministrar, ela era a turma dela. E aí, para mim, foi muito emocionante, porque aí eu pude, então, ser uma das primeiras professoras a qual eu reencontrei ela novamente num outro nível, que era a graduação. E eu disse que, bom, agora sim a gente será colegas enquanto profissão. Então, eu penso que é sobre isso, sabe? Não adianta muitas vezes a gente conquistar ou títulos ou estar em espaços que talvez para algumas pessoas... coloque numa posição superior, só que eu acho que não é sobre isso. Para mim, isso é o meu sonho de vida a nível de formação, mas não me coloca a ser uma pessoa diferente, melhor e nem pior do que ninguém. Muito pelo contrário. Tanto que eu gosto que me chamem de Thali, eu gosto que me chamem... Quando me chamam de Thalita, estão me ralhando. Então, assim, essa aproximação é o que mais conecta com o aluno. Então, por isso que muitas vezes, eles são a minha base. Muitas vezes, quando a gente tem enfrentamentos, conflitos, em qualquer situação, eu
eu percebo e eu sinto muito deles isso. Então, eles são minha fortaleza para seguir e me colocar a fazer o meu papel aqui enquanto professor. Que legal. Thalita, tu usou uma palavra aí, essência. Então, vou te perguntar, qual é a essência, a verdadeira essência do teu trabalho? Enquanto docente, Isso. eu acho que é acreditar. É mostrar para as pessoas a credibilidade que elas têm que ter e nos sonhos dela, principalmente. Porque eu sempre fui muito focada mas eu sempre entendi quando alguma situação não saiu como eu esperava. Mas depois, mais tarde, eu compreendi que foi o melhor para mim. Então, infelizmente, as pessoas hoje, elas partem de um sonhar sem acreditar naquilo. Quem elas são, aonde elas querem, aonde elas pretendem chegar. Então, isso é foco, mas a gente também tem que saber soltar. Porque o universo, Deus, Criador, seja lá qual é a tua crença ou a tua credibilidade, ele vai te trazer o melhor para ti naquele momento. Só que não é naquele momento que tu vai ter essa compreensão. Talvez é anos mais tarde. Né? Então, isso é uma das grandes questões que eu percebo assim como meu propósito de vida, é mostrar para as pessoas o quanto elas precisam acreditar nelas, tanto que muitas vezes quando eu vou para a prática, Fábio, e os alunos vêm com muito medo, né, sobre fazer procedimentos invasivos, enfim, a enfermagem faz muito disso, atende situações graves, e aí eu sempre digo assim, se tu não acredita no que tu tá fazendo, faz ao menos acreditando que eu tô acreditando em ti. Então, se para ti é tão difícil acreditar, a professora tá acreditando, então faz por mim. Se não é por ti, faz por mim. E aí, tu muda a forma daquele aluno enxergar aquele amedrontamento sobre tudo. E isso se repete, inclusive, na nossa vida. As pessoas, infelizmente, traçam metas, objetivos, mas nem elas acreditam onde elas querem chegar. E aí tem como as coisas acontecerem? Não tem. Então, o que tu diz para as pessoas que estão em casa curtindo o Super Mix? Estão nesse dilema, assim, né? Nessa caminhada e não conseguem avançar, enfim, muitas dúvidas. É acreditar em si, Thalita. Em primeiro lugar é isso. Acreditar no potencial, enfim. O que tu pode dizer para elas aí? Eu acho que sim. Acho que é saber aonde quer chegar. Começar por aí. Isso é importante, né? Querer saber aonde... Muita gente não sabe, né? Exatamente. Reclama, não dá certo, mas onde é que tu quer chegar? Onde que tu quer? Traçar os caminhos de uma forma tão clara que não adianta a gente jogar para tudo que é lado, porque isso não vai se tornar nem palpável para nada e nem para ninguém. Saber onde quer chegar, traçar os caminhos, correr atrás para que isso aconteça, né? E eu penso que a credibilidade e o acreditar, ele vem com o processo. Então, eu acho que é sobre isso, assim, se fosse dar alguma dica de algo. Muito bem. Thalita, vamos lá, assim, ó. Tu é uma profissional que trabalha muito, estuda muito. Eu quero saber do teu lazer, assim, tu te permite sair, né, se divertir um pouco. Como é que tá a tua vida, assim, né, invadindo um pouco mais, né? Ela disse que não queria muito que eu perguntasse, mas vamos lá, né? Aqui não tem frescura. Thalita hoje tá solteira, tá namorando, tá com participações especiais. Fala pra gente aí. Entrega o teu coração. Sabe, Fábio, que muitas vezes na minha vida eu sempre precisei fazer muitas escolhas. E das minhas escolhas, a minha profissão sempre foi a prioridade. Enfim, porque é muito difícil também pessoas que entendem essas minhas escolhas Essa tua entrega, né? Abdicar de muitas questões. Então, já precisei escolher por me afastar de pessoas, de relações e relacionamentos. Hoje eu trabalho na perspectiva da minha vida sobre a perspectiva do equilíbrio. Ao mesmo tempo que eu precisei ficar talvez 6 anos imersa sobre a minha formação e minha profissão, hoje eu tento equilibrar isso tudo, né? As minhas amizades sempre foram meu ponto de equilíbrio durante esses 6 anos. Então, é necessário, às vezes, sair, dar risada, se conectar com pessoas que me resgatam a ali, enquanto mulher, enquanto, né, amizades, e que me afastam um pouco do lado profissional. Então, hoje eu trabalho nessa perspectiva de equilíbrio, de saber que existe um limite para tudo. Existe um momento que existe a necessidade de dizer um não, e que esse não é saudável. Existe um momento da Thalita sair, curtir, dar risada, dançar, brincar. Me permite isso, então. Me permitir fazer coisas e lazeres que eu gosto muito.
Com cautela, com responsabilidade, é óbvio, mas que hoje esse equilíbrio, para mim, tem sobressaído qualquer situação. Antes eu não sabia nem qual era o meu equilíbrio. Então eu precisei abdicar de muitas coisas. Mas que eu percebo que eu poderia ter usufruído desse equilíbrio muito antes. Então, infelizmente, as pessoas acabam, muitas vezes, estando nos extremos e adoecendo por conta desse extremo. E acontece bastante. E acontece muito. Então, eu sou uma das poucas pessoas, assim, que finalizou um doutorado, uma imersão muito grande nessa área de formação, e que saiu muito bem desse doutorado. Eu digo mentalmente falando, porque a maior parte das pessoas hoje finaliza esses processos super medicadas. Que coisa isso. Medicadas e adoecidas. Emocionalmente falando, somatizam muitas patologias e saem com uma sobrecarga do processo de doutorado absurdo. É raro a pessoa que consegue sair bem e de forma saudável. Mas aonde... E tu atribui a isso ao teu equilíbrio, Thalita? Ao meu equilíbrio e nesse momento de maior desafio da minha formação, o Theta entrou na minha vida. E aí, desde a minha tese de doutorado, que durou 9 meses, foi uma gestação, ao longo de eu percorrer turnos, foi no meio do Covid, percorrer turnos das 5, 6 da manhã até as 7, 8 horas da noite, todos os dias ao longo de 9 meses. Meu Deus. Era uma pesquisa para 5 pessoas da conta. E eu precisei dar conta sozinha para eu poder defender minha tese. Então, eu fui no meu auge do meu limite em todos os sentidos. E aí, ali, eu precisei resgatar pela meditação e pelo Theta Healer o meu equilíbrio para eu dar conta. Tanto que o corpo somatiza, que quando eu fechei 6 meses de coleta, eu caí e quebrei o pé. Nossa. Em nenhum momento eu parei. Eu fui com o pé quebrado. Então, para você ver o quanto a gente vibra sobre esses extremismos. Mesmo com o pé fraturado, eu segui fazendo as coletas depois que eu finalizei tudo que eu precisava no meu dia. Eu fui fazer um raio-x e aí eu vi que eu tinha fraturado bem no meio do pé. Engessei, usei bota, usei muleta, tudo e tá tudo certo. Vida que segue. Mas para você ver como o corpo fala a todos os momentos. Sim. A gente que não sabe interpretar essa linguagem corporal. Deu tudo certo? Deu. Mas porque o Theta entrou nesse meio do caminho e trouxe o meu emocional e o meu mental muito equilibrado. Senão eu não conseguiria ter dado conta disso sozinha. Que coisa. E consegui. Graças a Deus. Diz uma coisa, Thalita, né? Embora tu diga que tem 1,5 metro, né? Como é, até o teu nome diz que é bíblico, né, Thalita? É. O que quer dizer? Tu tinha falado antes pra gente ali? Ele é bíblico, mas o sinônimo, o significado do nome significa pequena menina. Pequena menina, né? Mas tu te transforma numa gigante muitas vezes. E é impressionante isso. O que faz parar essa mulher? Tem alguma coisa que faz tu parar? Aquele dia ruim, assim, o que te chateia, te paralisa? Me paralisa injustiça. Injustiça, mas isso é realmente. Me paralisa injustiça. Que mais? O fato de não poder falar me paralisa. E aí eu resgato a minha conexão e meu equilíbrio em Theta. Pra mim mesma. Ah, pra ti mesmo. Eu me trabalho muito. Louco. Muito. Então, exatamente porque eu transformo tudo isso que me incomoda como se fosse um processo de aprendizado. Bom, por que eu precisei vivenciar isso? Então, é sobre isso. A gente tem uma humildade intelectual de entender e se olhar pra gente, como eu sempre digo, ninguém é alecrim dourado. Ninguém é perfeito e tá muito longe de ser. Sim. E o quão chato seria se existisse perfeição sobre algo ou alguém. Então, é sobre isso. Então, eu tô sempre num processo de melhora, enfim, né? Não que seja referência para algo, não. Todo dia eu preciso melhorar. Mas existem situações e momentos na minha vida pessoal e profissional que me incomoda pra caramba. E que, por momentos, essas situações, inclusive, me colocam a estar em momentos em que eu reflito muito até que ponto que eu ainda preciso estar nesses espaços, né? Mas não chega a te paralisar, Thalita. Não, tu segue em frente, tu. Me motiva para eu me desconstruir e entender o aprendizado. Mas, num primeiro momento, ele me paralisa. Sim.
Me paralisa muito. E muitos dos incômodos na minha vida, que eu busquei outras alternativas e outras estratégias para sair desses espaços, foram exatamente esses motivos de incômodo. E aí que eu digo que os incômodos, muitas vezes, eles nos movimentam. Sim. E é necessário. Porque o ser humano, ele é tão acostumado a estar em momentos confortáveis da vida, que quando tá confortável, a gente não quer mexer no que tá confortável. Agora olha pro incômodo e vê se ele não te faz movimentar. Faz, e pra caramba. Então, quando eu me sinto pequena em alguns espaços em que isso existe a presença disso, de injustiças ou N situações, é exatamente sobre isso que eu me apego. Pra eu me movimentar. Não que eu olhe pro outro e julgue como ele tá errado. Ah, sim. Mas eu olho pra mim. Porque a gente é o espelho de tudo que acontece. E isso é um movimento difícil da gente fazer. É muito mais fácil a gente apontar o dedo pro outro e achar o errado no outro. Exatamente, Agora, como né? eu sempre digo, aponta o dedo pro outro que tu vai ter 4 dedos apontados pra ti. Agora olha pra ti. Realmente, é bem assim, né? E é difícil esse processo. Porque a gente vem numa cultura de culpabilização. Sobre tudo. Realmente. Agora bota o dedo na consciência e olha o que tu tem disso. É que olhar pra si... Dói. Dói, né? Dói, mas é necessário. Thalita, para aqueles dias ruins, né, que todo mundo tem. Uma dica da doutora Thalita aí. Um dia já te acordou, já viu, sentiu que não tá legal a energia, né? Hoje vai ser um dia não tá legal. O que a gente pode fazer? Respirar, orar, ouvir alguma coisa, meditar? Qual é a dica que tu dá aí? O que tu faz no teu dia a dia quando tu sente que não tá legal, assim, já? Tá, primeiro eu me conecto muito, Fábio, com a natureza, porque eu penso que ela é uma das maiores, é a maior sabedoria que existe. Tá. Mesmo em silêncio, ela tem muito a nos dizer. Em segundo momento, eu me conecto em meditação, que é o meu ponto de equilíbrio sobre muitas coisas. E num terceiro momento, eu tento esparecer. E aí eu me conecto com as minhas... com situações e pessoas que resgatam a minha essência. Criança me resgata a minha essência. Muito. Criança, minhas amizades, ser quem eu sou. Enquanto mulher, enquanto pessoa. Pra eu tentar virar a página. Daí tu te fortalece. E eu me fortaleço e vida que segue. E segue. Mas primeiro eu preciso me conectar com esses pilares. Ótimo. Uma das coisas que tu também gosta é viajar, né? Viaja bastante. Conta pra gente, Thalita, da tua viagem pra Índia lá. Qual foi teu maior aprendizado? Bom, eu vejo que a Índia é um lugar, é um espaço, é um país que, se eu pudesse dar uma dica para todo mundo, uma vez na vida se permita estar lá. Porque eu acho que é um dos países que é mais sensitivo, um dos países mais sensitivos que existem, é um dos países que tu não tem como tu ir pra Índia e tu voltar o mesmo, tu volta outro ser humano, tu olha para um processo cultural, histórico de um país, que ele traz muitos legados, só não enxerga quem não quer enxergar. Eu poderia ter tido a oportunidade de ter ido para qualquer outro lugar, feito qualquer outra formação, que daria muito mais Ibope. Mas a ideia não é Ibope. É exatamente isso. Foi um momento de autoconhecimento estar na Índia. E quando eu retornei de lá, a minha vida deu um giro de 180 graus. Nossa. Que exatamente por isso que eu me refiro. A gente vai pra Índia, a gente não volta o mesmo. Tu pode citar algum exemplo? Prepare-se que a tua vida vai dar um giro a tal ponto que tu vai, assim, teve momentos que eu pensava, gente, calma, Índia, calma. Porque eu não tô conseguindo assimilar tudo que venho quando eu nem sequer cheguei no Brasil e a minha vida já tava Tu pode contar alguma coisa assim que deu essa vida. Mudança brusca só pra gente entender toda essa força? Oportunidades de encarar
cargos e situações diferentes e Novos melhores, desafios profissionais. profissionais absurdos, É. situações e oportunidades de conquistar coisas que eu sempre pensava, sim, mas nunca, nossa, eu quero aquilo para tal período e tal época. Veio pra Então, ti assim. Caiu, pá, Caiu. toma, É. vai. Só vai lá e assina. Que Tipo coisa. isso. Então, assim, a minha vida pessoal, profissional e financeira mudou muito. Que coisa boa. Porque exatamente eu me conectei com muito da minha essência lá e o meu lado mais aflorado a nível espiritual. Então lá eu fui iniciada a algumas deidades, que lá a gente não chama de santos, não chama de mestres e nem gurus, mas a gente chama de deidades, que a gente fala, que são entidades, né, espirituais. E isso me trouxe esse outro olhar sobre esses processos. Então, eu penso que foi uma oportunidade que eu tive que possivelmente quero muito voltar para lá. Quero muito fazer outras expertises lá dentro, né? Ano que vem já? Se Deus quiser, esse tempo ajudar. Se Deus quiser, em 2025 eu retorno, exatamente para fazer outros cursos e outras formações, fazer uma imersão no Ashram, que a gente fala, que é um universo de imersão incrível, o qual é um lugar que tu assume papéis de funções nesse lugar e nesse espaço, e esses papéis é exatamente para onde você precisa olhar para a tua vida. Nossa. É forte, e aí então tu fica acompanhando fazendo rituais deles mesmo, para rituais de limpeza, rituais energéticos, rituais de muitas coisas, até tu entender o teu processo sobre aquilo que tu precisa aprender e melhorar, enfim, teu processo de evolução. Então, estar aberto a isso. Então, por isso que eu me refiro que uma vez na vida, ao menos, quem tem a oportunidade, vá à frente. Tenha certeza que a tua vida volta a outra. Olha aí. Você volta a outro. Realmente. Mas é o meu ponto de vista, né? Muito bem. Thalita, já estamos chegando perto do fim, né? Que pena, porque tá gostoso, bate-papo, a energia tá muito boa. Eu quero saber dos teus projetos futuros. O que tu pode dar de spoiler pra gente aí hoje? Tem alguma coisa que tu já possa contar e tal? Me veio aqui agora, ó. Tô recebendo aqui. São Luís Gonzaga aqui. Não sei, né? Thalita pode colocar em breve um consultório aqui em São Luís? Dá pra contar alguma coisa aí ou ainda não? É segredo, Sete Chaves. Não, tu sabe, Fábio, que já tem inclusive projeto pronto. Já tem um projeto, olha aí, viu? Sim. É. Mas foram outras prioridades que eu precisei dar com relação a isso. Sim. Eu sigo atendendo aqui em São Luís, mas sim, pretendo montar o meu consultório aqui. A minha ideia, inclusive, enquanto teta, é fazer os cursos com a própria Vaiana e me tornar instrutora de Teta Healer. Tem uma das grandes mestres que me acompanha, que sempre foi minha fortaleza com relação ao Teta, mas que eu penso exatamente por eu estar aberta a fazer muitos grupos coletivos de Teta e meditações coletivas, isso já me dá habilidades e competências para me tornar instrutor, né? Então, não é todo mundo que se forma como terapeuta e tem habilidade de instrutor. Então, a minha ideia é talvez criar, inclusive, ousar criar mais tarde, não sei quando, e aí o universo que vai me dizer, uma clínica de atendimentos, desse lado bem mais complexo de patologias, e não somente isso, grupos terapêuticos e fortalecedores de pessoas e populações específicas, e também uma escola de formação, por que não? Então, a nível de pequeno, médio e longo prazo, a gente tem que... Eu sempre digo assim, a gente é do tamanho dos nossos sonhos. É você que denomina eles. E tu ainda pensa em voltar para São Luís ou não? Agora Olha, Fábio, o mundo é pequeno para ti. Eu nunca limitei. Sim. Nunca me limitei a isso. Amo estar aqui, né? Tanto que volto 1 e 2 quando tenho aula e disciplinas para dar ou não. Tem pessoas vejo que tem uma conexão aqui. muito boa aqui, né? Tu Tenho pessoas aqui que para mim são a minha base. Então, não vejo problema nenhum em retornar para São Luís. Se é, né? Inclusive, os meus alunos me perguntam, prof, o porquê que a senhora faz tudo o que faz em tantos outros espaços, em outros lugares que são referências, e o porquê que a senhora encara 3 horas e pouco de viagem todos os finais de semana para estar aqui. E aí eu sempre respondo para eles o mesmo retorno.
eu só estou onde eu estou porque eu tive essa base. E essa base foi aqui. Ótimo. Então, por que eu entrego tudo que eu tenho de talvez potência e conhecimento a tantos espaços que são referência e eu não volto para o meu berço, para minha raiz, entregar tudo que eu sou e que eu tenho? Tu chama isso de gratidão? Pode ser. Pode ser, Pode né? ser gratidão, pode ser forma de honrar. Isso. Porque foi aqui que eu aprendi a ler e escrever. Exatamente. Então, Que bonito isso, para Thalita. Legal. aqui que eu preciso retornar e dar a minha entrega. Não adianta eu alçar voos tão grandes e entregar o que eu entrego para tantas outras pessoas que, sim, valorizam e valorizam muito. Sim. E eu não olhar para minha raiz, para minha essência? Não. Então, eu acho que é isso que o ser humano peca muito, sabe, Fábio? Realmente, Alçar né? voos tão grandes e esquecer de olhar para onde tu vem. E acontece bastante isso, né? É o que mais acontece. É tão raro, é tão difícil e é tão diferente também. E por que tu acha isso? São vaidades? O quê? Pode ser. Pode ser, né? Pode ser. Vaidades e vazios também. Vazios. É. E aí, muitas vezes as pessoas se perdem nesses vazios e não sabem se reconectar mais tarde. E aí vão procurar terapia. Não somente isso, mas assim, ó, o universo acaba te moldando e te trazendo de volta pra tua essência e tu nem percebe. Ah, Só te dá aquela oportunidade e tu nem percebeu. Então, quanto mais eu me conecto com as minhas raízes, Fábio, mais eu vou. olha que interessante. Tem muito... As pessoas pensam o contrário, né? Exatamente, as pessoas E esquecem de fugir onde elas das vêm. raízes pra achar que não. Exato. Que coisa isso. Então, e esse é o maior ensinamento ou aprendizado que eu posso trazer para os meus próprios alunos, entende? Uhum. Honram aonde vocês estão, honram quem trouxe o beabá para vocês. Se isso não acontecer, aonde que tá a tua força, a tua fortaleza para ser algo ou alguém maior ou melhor? Se perde. Ó, galera, ficou aí, ó. Pra gente refletir. Thalita, esporte, tu gosta, tem tempo? Eu vejo de vez em quando teus stories ali, uma bikezinha. Te permite fazer algum tipo de modalidade esportiva? Ah, sim. Eu sou uma pessoa que eu tenho alguns defeitos, assim, sabe? Como todo mundo. Eu sou viciada em adrenalina, literalmente. Então, eu não tenho paciência para algumas questões. Eu sei que é importante, ainda mais eu da área da saúde, que é importante, academia, musculação, essa coisa toda. Sei, reconheço. Mas tá em forma, viu? Mas Tá em eu não tenho paciência tu para não tem? algumas coisas. Não. O que eu consigo ter paciência é para exercícios e atividades que me projetam uma adrenalina, como a bike, por exemplo. A bike eu amo de paixão. É 50, é 1 hora que eu fico ali e eu libero tudo que eu preciso Nossa. e eu saio renovada daquele momento. Mas é aquele tempo que eu tenho para isso. E é aquilo que eu consigo tolerar. Uhum. Eu sei que eu preciso ainda me trabalhar muito para evoluir nesse processo. E alimentação? Tu te cuida, gosta de um docinho, como é que é? Te permite comer? Tu sabe que eu sou bem saudávelzinha, assim. É? Sou. Mas, claro, eu gosto do hambúrguer, eu gosto de coisa. Eu me permito. Um tudo choppzinho isso. também tu... Adoro. Ah, tu adora. Uma espumante, então nem se Um fala. espumante, boa. Mas, ao mesmo tempo que eu me perco nisso, em Sim. alguns alimentos que não são saudáveis, eu sei muito bem, depois disso, usar os meus chás, as minhas ervas Diferente. e me desintoxicar de todas essas besteirinhas aí que eu comi. Então, isso é o equilíbrio que eu me refiro. Equilíbrio, exatamente. Olha aí, ó. Então, é o jeito que eu consigo sobreviver e viver. Muito bem. Na tua vida espiritual, Thalito, como é que tu alimenta ela? Olha, Fábio, quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente É muito fala amplo, sobre né? um universo muito amplo, assim. Eu vejo que é um tripé, um tripé que não tem como desassociar sobre nada. Sim. Eu transito sobre vários universos, né? Eu trabalho numa instituição que ela é católica e que tenho toda uma formação a nível do catolicismo. Amo estar em igrejas, amo estar em templos, respeito um monte a filosofia do espiritismo, tenho um respeito gigante sobre todo e qualquer outro cunho religioso que existe, e eu penso e fortaleço muito sobre esses quesitos, né, e sempre, não somente isso, mas pelas minhas escolhas da própria terapia, né, o próprio Theta, enfim, a gente não trabalhamos com cunho religioso, porque o Theta não tem nada a ver com cunho religioso, mas a gente tem mestres e guias de proteção,
né? Então, eu acho que a minha espiritualidade, ela é regida exatamente sobre esses pilares. Sobre buscar entendimentos aonde eu me fortaleço, que é no catolicismo, cristianismo também, respeitar o lado espírita, a filosofia espírita, porque muitas vezes, para as minhas pesquisas, as quais eu trabalho, o entendimento é outro, sobre vida, sobre morte, sobre paliativismo, sobre tudo, né? E a gente, enquanto profissional da saúde, a gente nunca escolhe a quem atender. E a gente precisa ter a mente aberta de entender que talvez o sujeito que tu tá atendendo, ele entende o processo de vida e morte muito mais evoluído que qualquer profissional. E ele entendeu que a missão dele ele já cumpriu e tá tudo bem. Então, eu penso que não tem como a gente desassociar, olhar para a espiritualidade quando a gente escolhe se formar na área da saúde. Porque não é sobre julgar e dizer que o outro tá certo e tá errado, né? A escolha é dele. Então, eu penso que eu me fortaleço desse modo. Transitando, mas que dentro dessas transições existe um respeito sobre qualquer escolha de qualquer ser humano. Legal. Da própria Índia, por exemplo, eu Sim. fui iniciada a várias deidades. E lá a gente fala do hinduísmo. Que coisa. Então, assim, é estar aberto. Sempre. Sempre. Thalita, que prazer, que satisfação estar contigo aqui nessa noite. Estamos gravando um sábado, né? E vai na próxima quinta-feira aí ao ar. E só tenho que te agradecer, viu? A gente já tinha marcado, né? Um período antes, não deu, mas agora a gente conseguiu concretizar aí. Tive uma noite de muito aprendizado contigo, né? E que bom te conhecer um pouquinho mais, né, Thalita? Sempre admirei quando eu... O primeiro contato que eu tive contigo foi no teu Instagram ali, que algumas escritas tuas, fotos ali, e a gente foi, né, depois se conhecendo e foi muito legal. Olha, então, o meu agradecimento à tua presença. A Thalita, vou repetir, ela estava trabalhando, dando aula desde as 8 da manhã até as 5 da tarde. Aí deu uma repaginada, uma maquiada, fez um make e veio pra cá, né, Thalita? E com a gravatinha dela aí, ó. Bom, então, muito obrigada, Muito Fábio, obrigado. mais uma vez, com relação ao convite, com relação a poder conversar um pouquinho sobre esses assuntos aí que eu tanto gosto, né? E acho que é notório que eu gosto disso. Então, E gostou daqui da vibração? sim, Ai, que bom. com certeza. Mas me coloca à disposição para qualquer outra situação que eu precisar, enfim. Olha, Eu acho que a gente está sempre aberto a tudo isso, né? Esses diálogos, essas reflexões, a gente está sempre aprendendo. muito bem. Tu quer passar as tuas redes sociais? O pessoal quer conhecer um pouco mais aí da Thali, né, dos teus processos. Como é que faz? O pessoal quer te adicionar lá, ser teu amigo? Não, por enquanto eu tenho somente rede social privada mesmo, né? Que é a Caçola Thalita. No Insta mesmo, não tenho, até isso é uma questão, né, que eu sempre falo, não tenho nem logo ainda, e ao mesmo tempo as minhas divulgações, elas acabam sendo de boca, né, uma pessoa indica Isso. a outra, então hoje eu percebo e penso que é a melhor publicidade que possa existir. Estou já em trâmite para essa logo se concretizar, mas que é no tempo divino. No Né? tempo A hora divino. que precisa acontecer, vai acontecer. Mas as pessoas que querem conhecer um pouco do Teta podem entrar em contato Sim, contigo? com certeza. Me aciona na rede social, me chama no WhatsApp, e aí não tem problema nenhum. A gente agenda, a gente marca, Tá. e aí tá tudo certo. Mas tem alguma questão de enfermagem também, né? Pô, doutora? Pô, é Exato. um universo tão grande, né? Uhum. Mais algum outro detalhe, algum beijo que tu queira mandar pra galera aí? Não, é isso Os aí. teus alunos? Não. Pra mim é uma honra muito grande estar na presença deles. Acho que hoje pra mim foi um momento até bem interessante, porque fazia um bom tempo que eu tava sem ter disciplinas aqui na cidade. E aí hoje eu retornei. Quando eu retornei, eles souberam. Enfim, né? Rádio, como eu digo, corredor. Eram muitos alunos me batendo na sala de aula, me abraçando, fizeram um corredor de abraços, Ah, que enfim, legal foi isso. muito legal, assim, um retorno bem bacana. Então, acho que era isso. Tá bom, então, Thalita. Muita luz pra ti, né? Mais sucesso ainda. E em breve, quem sabe, um outro podcast aí contando mais novidades, tá bom? Tá bem, então. Que Obrigada, Fábio. Eu que agradeço. É isso, galera. Foi pra conta? Mais um episódio aí do Super Mix, tá bom? E a gente volta aí em breve com, né, mais um entrevistado. A gente agradece também
O Bazar e Papelaria Amaral, sempre com as novidades, né? A gente não cansa de falar aí em material escolar, as últimas tendências, enfim, né? Brinquedos, papelaria, tudo de bom para você. Vem para Amaral ali na 1º de março. Essa tem tradição no mercado. Muita luz, fica com Deus e até a próxima. Uhul!